Boa tarde a todos, os presentes também que estão remoto. Meu nome é Noilson Caio, e como já apresentado, vamos fazer alguma análise aqui sobre a aplicabilidade de um jammer nessa frequência específica. As setinhas aqui não estão indo. Então esse é o meu contato. Deixa eu ver se o apresentador agora vai. Pronto, com o apresentador fica mais fácil. Esse é o meu contato, para quem quiser entrar em contato. Acho que não coube aqui todo na tela, algum problema de formatação, mas embaixo tem também outro blog, inclusive é o blog do que nós vamos falar, de todo esse assunto aqui. Tá? Quem já quiser abrindo aí no seu navegador, foi um resultado de 100 horas de trabalho, então, assim, para resumir, em poucos minutos vai ser um pouco difícil, tá? Mas aí eu vou, ao máximo, já falando e chegando a algumas conclusões. Okay? Então, as motivações para esse trabalho. Primeiramente, a curiosidade. Né? Há tempos atrás, há longo tempo atrás, eu trabalhei com rede sem fio e sempre ouvi falar sobre interferências também na academia. Se falava muito sobre interferência, mas não tínhamos como trabalhar devido ao alto custo dos equipamentos. Então, isso ficou na minha cabeça durante um certo tempo e depois voltou, né? O RNA funcionou, voltou essa lembrança, e aí eu trabalhei isso durante 6 meses. Também como utilizar um bloqueador, né? E aí se colocar no conceito de segurança da informação, principalmente. Não me acostumado a olhar para cá. Também tinha muitas dúvidas, né? Então, assim, a gente vai ver mais à frente que existem trabalhos paralelos a esse, mas são trabalhos que só visam realmente bloquear o sinal, mas não tirar proveito disso, né? Tirar proveitos bons e também analisar como é que um malfeitor pode utilizar isso. Tá? Compartilhar o conhecimento, que é esse caso aqui, também o resultante é o site. Tá? Então, se você quebrar a cabeça com algo e não conseguir passar isso de forma humana, acredito que isso não tenha valido, não valha, né? Então, foi o site e também a própria natureza da banda ISM que a gente vai discutir aqui, que favorece a esses testes. Tá? Então, voltando aqui ao slide do jammer4, né, .com. Em paralelo, isso aqui, já adiantando um pouco também, a parte conclusiva desse site não está no site em si, mas a conclusão dele eu vou colocar posteriormente aqui, acho que em alguma semana eu coloco, até porque eu precisava desse feedback, eu andei em outros eventos falando sobre esse mesmo assunto e precisava de algo para realmente fomentar uma conclusão melhor. Né? Então, esse trabalho. Né? Então, esse trabalho é um documento de pesquisa independente com fins exclusivamente educacionais. A gente vai ver mais à frente que bloqueadores de sinais têm regulamentação aqui no Brasil para poder trabalhar com isso. Tá? Então, essa minha cara de Mohamed não ajuda muito para andar com esses equipamentos por aí, né? Então, o pessoal já olha, então foi um pouco difícil entrar na Argentina com esse equipamento, o pessoal queria nota fiscal de algo que eu tinha feito e não tinha como retirar isso, e, bem, com muito blá, 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 a gente resolve muita coisa. Então, não faz apologia, vandalismo ou ato de desordem, até porque o trabalho não foca muito em construção do jammer, e sim como a teoria, como trabalhar, como estudar sobre aquilo. Mas, no final da leitura, provavelmente você tem o conhecimento de montar um jammer com frequência, seja ela qual for. Tá? Então, exclusivamente esse trabalho ele vai abordar análise de situações e cenários que envolvem 802B e 11G, tá? Que aí vão trabalhar com a frequência de 2.4 GHz. Também pode ser utilizado em Bluetooth. Tá? Os testes de Bluetooth aqui, eu não me limitei ao aparelho celular em si, mas sim a robôs. Tá? A maioria desses robôs feitos com Arduino tem um kitzinho com Bluetooth, então eu queria ver qual era o comportamento disso sobre esses robôs. E também tem uma parte sobre RFID, Internet das Coisas, que também isso vai impacta. Né? Eu posso ter uma proteção de privacidade, né? Eu posso ter uma parte de privacidade, eu posso ter um jammer ambulante andando comigo, me protegendo dessa parte de privacidade, me mantendo na privacidade, e outra parte que é atingida, que são testes futuros que eu vou fazer, que é o Bluetooth Smart,
que a maioria dessas pulseiras que a gente tem, esses hardwares menores, né, ele usa Bluetooth Smart, porque o Bluetooth Smart tem a capacidade do sensor e o transmissor, e a parte cliente do Bluetooth serem pequenos, estarem juntos e consumirem pouca energia. Tá? Mas aí funcionando em 2.4 GHz. Então, a banda ISM é o que realmente proporciona esse trabalho, né? Então, a gente vai falar um pouco dessa banda, mas é uma banda reservada para frequências não protegidas, apesar que existem frequências protegidas, por mais que você diga que elas não sejam protegidas, tá? Mas para cunho científico, industrial e médico. Tá? Então, a parcela dessas frequências que é reservada é uma parte para radares. E aí a gente fica, às vezes, na dúvida, mas por que eu vou ligar aqui o meu... pedem que eu não utilize rede sem fio perto do aeroporto, certo e tal. Realmente, tem alguns radares que ainda não funcionam com 2.4 GHz. E aí, para esse caso, até tem que usar a seleção automática de canais para não ficar prendendo o radar do pessoal. Então, não é só a que a gente conhece 2.4, mas ela é um range altíssimo de frequências, tá? Mas a gente tem que ver por que exclusivamente os nossos equipamentos não utilizam, por exemplo, 6.780 MHz ou outro tipo de frequência. Tá? Então, na verdade, quase tudo é ISM, mas por um motivo tá? Principal, a parte não paga. Tá? Então, já voltando para... A gente já teve a palestra aqui da Internet das Coisas. Provavelmente, esse crescimento que foi aqui abordado, ele será em cima dessa banda. Tá? Provavelmente. Até porque... além disso, também, a Internet das Coisas ele tem um crescimento em paralelo. Né? O termo, também existe esse termo na parte do RFID. Então, o RFID tem 3 fases, que é uma implementação, a fase que a gente está vivendo agora, que é as coisas já existirem com RFID, e tem a fase industrial, que é onde o produto já sai com a tag RFID. Então, a tampa da Coca-Cola, como assim a Coca-Cola em si inteira, ela vai vir tagueada. Então, ela volta para aquele conceito de privacidade também. E provavelmente também, e tem muitos RFIDs, principalmente esses leitores mais avançados de data center que você põe o cartãozinho e a combinação com o dedo, a digital, eles funcionam em 2.4 GHz. E eu testei esse jammer também ao lado de um e ele bloqueou. Então, mas por que o 2.4 GHz? Primeiro tem que ver alguns fatores. Né? A gente poderia usar, a gente tem aquela parte de wireless que já é sabido, que quanto maior a frequência, a gente pode chegar a maiores taxas de transferência, porém mais suscetível a obstáculos. Quando a gente diminui essa frequência, a gente consegue até ultrapassar espaço, mas a gente tem uma taxa menor. O 2.4 GHz vai ajudar, na maioria dos equipamentos, já na construção da antena. Tá? Então, a gente pode construir antenas menores e aí colocar em equipamentos cada vez mais menores. E aí, a gente vem para esse slide, mas a gente volta mais à frente. Então, assim, o forno de micro-ondas é um exemplo legal para o ISM e também para essa parte de jammer. Então, assim, se eu tenho essa ISM, essa banda toda para utilizar, né, que é livre, sem pagar, por que, por exemplo, o forno de micro-ondas usa 2.45 GHz? É fato. Existem micro-ondas e podem existir micro-ondas em outras frequências. Né? Então, essa frequência ela é boa das frequências utilizadas da ISM, ela foi a melhor para fazer as partículas de água vibrarem e aquecer os alimentos no micro-ondas. E isso, a gente pode parar aqui, botar um breakpoint aqui e falar, vamos lembrar aqui do forno de micro-ondas mais à frente, porque a gente dá para ver que ele está bem no meio do range que é utilizado para o wireless. Tá? Tem frequência, como repetindo, existe outro forno de micro-ondas, poderia ter outra frequência, sim, até melhor até para agitar as partículas, mas ficaria muito caro. Então, essa frequência fica barato, por isso que nós temos esses equipamentos nessa frequência. Então, os padrões que foram analisados aqui nesse estudo, né? Então, 802.1 usar B e G. Tá? Então, a primeira regra, essa é a limitação que esses equipamentos têm que trabalhar. Tá? Eles têm que trabalhar de 2.4 a 2. Vamos arredondar para 2.5. Tá? Então, existem padrões, né? Tem o 11º comitê, que foi que regulamentou, do IEE, 802.
Só que eles não testam equipamento. Então, o Wi-Fi Alliance, que aí é um grupo formado pela maioria dos vendors que a gente tem em casa ou em nossas empresas, tá? Esse grupo que vai testar esses equipamentos. Ok? E aí a gente já começa a contextualizar um pouco a parte de interferências. Então, para definir um pouco, então, quando acidentalmente nós dificultamos a comunicação de um receptor, temos uma interferência. Já quando propositalmente eu vou lá e intercepto ou gero um ruído naquela frequência, eu vou ter um jammer. Tá? Essa é uma... Aí vamos voltar aqui para o forno micro-ondas. Então, a gente tem que pensar que o forno micro-ondas ele já foi criado antes do Wi-Fi Alliance. Das definições, definir que aquilo era o range. Então, se você for observar, se você for colocar isso aqui em uma linha e colocar as frequências nessa linha, você vai perceber que o 2.45 está no meio desse range. Então, foi que os desenvolvedores do Wi-Fi pensaram, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa frequência boa, legal para a gente transmitir. Os nossos equipamentos vão ficar pequenos, ou vamos ter pequenas antenas, mas só que a gente tem um problema, tem um micro-ondas trabalhando aí no meio. Então, 2 fatores. O micro-ondas é uma caixa blindada. Então, ele evita que o transmissor lá, 2.4 do micro-ondas atinja as outras redes. E aí pegou uma parcela para o lado esquerdo de banda, para botar as portadoras que a gente conhece, e pegou uma parcela mais à direita, então ficando o forno micro-ondas no meio, e mesmo assim ele estando blindado. Então, o jammer é parecido também com o DDoS. Tá? Não, eu botei um D a mais, eu queria para ser só um DOS, tá? Mas se eu tiver vários jammers, eu poderia ter um DDoS. Então, assim, só lembrando que aí, outra coisa desse trabalho, para comparar, ele compara os ataques de jammer com ataques de desautenticação, que aí já foi dito aqui, e isso é assunto recorrente também da lista do GTR. Então, assim, só lembrando que aqui a gente vai trabalhar vai trabalhar com frame, e outra hora a gente vai trabalhar com transmissores. A gente vai levar camada 1 e camada 2. Tá? Então, tem um comparativo aqui, lá no site tem um comparativo de cenários utilizando desautenticação e cenários que estão usando o jammer para poder fazer esse mesmo trabalho de desautenticação. Então, outro fator também que a gente tem aqui para prosseguir e entender melhor o assunto é a potência efetiva transmitida. Assim como um DOS, como eu estivesse falando aqui, eu estou falando, na verdade, e alguém ficasse fazendo uma pergunta, toda hora eu ia ter que parar para responder essa pergunta, ele estaria me negando o serviço. Então, mas só que essa pessoa teria que falar um pouco alto. Então, para o jammer também funciona da mesma forma. Se eu quero interferir em algo, eu tenho que ter um equipamento transmissor naquela frequência e que esteja falando mais alto do que todo mundo. Tá? Igual também vai. Então, eu tenho uma combinação aqui que eu posso passar o slide próximo, parece que ele está com a cara aqui que quebrou, tá? Mas essa potência total eu vou ter, que é o meu transmissor, minha linha, a minha linha que seria os cabos ali, e minha antena. Então, no final, eu posso ter a potência do transmissor, menos a perda dos cabos, mais o ganho da antena. Tem um hardware aqui que eu trouxe, que é o hardware que foi utilizado na pesquisa, tá? E ele explica, ele é em cima desse ERP. Então, eu vejo a minha vítima, que aí tem um padrão para as interfaces clientes de notebook, que é de 100 mW. Tá? Então, esse meu aparelho ele fala um pouco mais alto do que 100 mW. Tá? Falando um pouco de resolução, então, assim, em resumo, um jammer, tá? Ele é ilegal. Um jammer é ilegal. A única forma que pode ser utilizado jammer no Brasil, e aqui eu tenho uma limitação. Eu tenho uma limitação que a gente pode ver aqui, tá? Que aí vai ser essa potência irradiada, essa combinação anterior, que vai poder, isso aqui vai ser o total que vai poder sair de potência do equipamento. Tá? Então, dá para ver, já fazendo analogia em jammer, se eu quero interferir em algo, e aí tem documentos que provam isso, que a ideia não é você ir em cima de um transmissor, então você ir em cima de um cliente. Então, como quase tudo de segurança da informação vem de documentos técnicos militares, jammer também foi definido em um documento técnico militar.
Tá? Então, essa SCCM é um documento que norteou bastante o trabalho, tá? Porque, por mais que esse documento, e aí quem queira for pesquisar, pule logo para o capítulo 3, tá? Que é o capítulo mais focado em Jammer, tá? Ele norteia definições de segurança atuais, inclusive nessa parte de rede sem fio. Dá nomes, né? Então, por exemplo, algumas recomendações que continue operando, ou algo do tipo que ele fala, então, se você está em guerra e estão lhe interferindo, você aumente o ERP. Só que, em um momento, se você está sendo bombardeado por interferências que são ilegais e você está legal, quando você vai aumentar essa sua potência, você termina saindo da legalidade e indo para a ilegalidade. Então, define também que existem dois tipos de jammer, né? Então, tem o spot e o barrage. Basicamente eu tenho as portadoras, tá? Então eu tenho uma forma no spot de atacar uma portadora somente, como eu tenho a forma de atacar todas as portadoras daquele range de frequência. Vou adiantar um pouco aqui por causa do tempo. Então aqui, como já falei, essas técnicas também dá para ser utilizada, dá para nortear para uso atuais de segurança da informação, principalmente em rede sem fio. E a história do Jammer já vem um pouco mais antiga, né? Esse é o Capitão Crunch, que todo mundo já conhece. Então, os primeiros ataques de Jammer que ele fez foi com esse apito aí. Então, ele saía numa região que tivesse bastante orelhões, ele saía apitando, que aí era tudo por tons, né? Então, eles descobriram que tapando esse buraquinho aqui, ele saía essa frequência. Então, eles saíam caminhando onde tivesse telefones públicos e derrubando as ligações. Então, isso é historicamente, em termos de jammer, realmente assim, em ataque. E, claro, quase tudo veio a partir de telecomunicações. E também não foi só... Também o pessoal utilizava outros tipos de geradores de frequência. Vocês já tem aqueles apitos lá de canário também, que também serve para chamar gato. E também derrubar a telefonia por tom. Se hoje o Capitão Crunch tivesse um NS555, a Blue Box dele, provavelmente seria uma combinação de vários NS555, cada um gerando ondas quadradas para as frequências lá dos tons. Então, a gente falou um pouco já de bloqueadores de sinais. Então, como já tinha dito antes, então, assim, a Anatel define, né, os bloqueadores de sinais, os BSRs, e tem a plataforma brasileira de bloqueio de sinais e radiocomunicações. Então, ela fala o seguinte, então, tem um documento, são 2 documentos, mas é a mesma empresa que tem essa permissão de fazer esses equipamentos. Tem até alguns fatos curiosos, por exemplo, o cantor latino, quando ele foi fazer um desses seus últimos casamentos de milhares, ele queria colocar bloqueadores de celulares lá, porque não queria que vazasse informações, queria privacidade. E aí ele foi notificado pela Anatel dizendo que ele não pode utilizar esse tipo de equipamento. Mas, de conta para risco, se vocês forem pesquisar, tem um professor que eu não me lembro da faculdade agora, que ele usa um bloqueador de sinais em sala de aula. Então, assim, qual é a palavra-chave? Educacional. Então, assim, se sua pesquisa está sendo meio empancada por causa de normas, você coloca a palavra educacional antes ou depois, grifado. Tá? E aqui vocês podem ver que a norma ela é bem brutal assim, em termos de potência, tá? Mas só que ela quase chegou em Wi-Fi. Tá? Quase chegou em Wi-Fi. E aí também tem muitos fatos. Na Paraíba foi encontrado basicamente uma lan house dentro de uma prisão. Então, assim, você bloqueia o celular, mas a rede sem fio continua funcionando. O pessoal tinha AP, o pessoal utilizava o celular para fazer uma lan house dentro da prisão. Então, assim, esse trabalho não é também... Eu não criei a roda, já existiam outros trabalhos. Porém, no entanto, contudo, todavia, esses trabalhos não tinham fundamentos para que você pudesse... Na verdade, você gera mais dúvidas do que, na verdade, outras coisas. Então, assim, que eu já tinha falado, então, assim, tem um blog aí, o What Would MacGyver Do, que apresenta um jammer até engraçado, né? Que aqui não apareceu a imagem, não sei porque, acho que foi na conversão aqui, mas
dá para descrever uma descrição audiovisual aqui. É um telefone sem fio, 2.4 GHz, onde você pressiona todas as teclas, né? Você tira o telefone do gancho, pressiona todas as teclas, e o cara fez uma antena para aumentar lá efetivamente a saída da potência dele de saída, fez uma antena com CD, é algo assim meio feio, mas funciona, tá? Funciona. Esse do Andrew McNeil é um trabalho que norteou até os mesmos chips que ele utiliza no trabalho, eu uso nesse trabalho, tá? Que não sei, deu um problema de exportação aí, mas aqui ele já utilizou um analisador de espectro para melhor explicar, e o jammer não está nesse tamanho, esse tamanho eu fiz por motivos até para poder trabalhar, para poder analisar e pesquisar, mas o dele fica dentro de uma caixa de cigarro, tá? Alimentado via USB, assim como esse. E aí a gente vai falar sobre esses equipamentos aqui. Vou adiantar um pouco aqui. Então, tem o trabalho também do Drone Jammer. Aqui ele é um pouco mais sofisticado, é um trabalho que ele gera, além de ter uma potência alta, ele gera um ruído branco. Tá? É um trabalho mais elaborado. Nesse caso aqui, eu não gero nenhum ruído. Tá? Detectores de bug. Né? Então, assim, como detectar isso? Né? Que já é caro ter um analisador de espectro. Então, no mercado você consegue encontrar alguns. Eu tenho um aqui que eu utilizo ele, eu posso passar aqui para a imagem dele, tá? Que eu cheguei aqui para utilizar, eu vou ligando os transmissores aqui e eu vou vendo se tem alguma atividade. Infelizmente, isso aqui ele não fala qual é a frequência. Tá? Tanto que eu fui fazer os testes lá no quarto, no aeroporto, não dá para ver aqui, mas dá para ver um avião lá atrás, para você ver a proximidade do quarto do aeroporto. E não teve como fazer nem teste, também não tive... achei que não seria prático ligar um jammer tão perto assim do aeroporto. Acho que não seria legal. Não vão buscar, vão me pegar lá, vão procurar Mohamed lá. Então, assim, existem circuitos que você pode encontrar facilmente para fazer alguns detectores também, tá? Não é a melhor forma de você encontrar um jammer, mas vai auxiliar você, senão no final você vai ficar meio paranoico. Mas você pode usar um amplificador operacionalzinho o LM358, alguma combinação aí, você consegue fazer algo parecido com isso aqui. A diferença é que isso aqui tem um módulo de vibrar, tá? Além dos LEDs, mas você pode colocar um VU lá e ficar bem parecido. Então, o hardware em si, então é de simples montagem, aproveitando a característica RF do arranjo de 4 transmissores, que aí agora eu fiquei preocupado porque acho que não vai ficar tão claro aqui, né, nessa exportação. Então, assim, essa foi a primeira versão do jammer, ele foi montado numa caixa de remédio, eu estava gripado na época e fiquei olhando para esse remédio, e aqui não dá para ver, mas aqui tem anti-expectorante, não sei o quê, aqui embaixo eu escrevi anti-Wi-Fi, né, para dar uma ideia legal do hardware. Infelizmente não está... aqui está mais claro. Então, isso aqui é a parte dentro dele, né? Então, são 4 transmissores, cada um operando no canal, a gente vê melhor como é que funciona ele. E aqui, né, só tinha o primeiro pigtail aqui para colocar uma antena para aumentar um pouco a potência de saída. Então, aqui, esse é o transmissor utilizado, tá? Dá para comprar ele no eBay, custa $10 cada pecinha. E esse transmissor ele é utilizado, geralmente o pessoal usa quem tem PSP, para levar o áudio do PSP e o vídeo para uma televisão. Tá? Então, é áudio e vídeo. Então, se eu estiver transmitindo áudio e vídeo aqui, eu não tenho um jammer. Se eu ligar ele sem áudio e vídeo, eu tenho um jammer. Tá? E aí, por que esse cara é tão maléfico e tal? Pela largura de banda dele. Tá? Então, assim, eu tenho 4 transmissores, eu tenho 4 canais, porém, no entanto, aqui para Wi-Fi... Nossa, fez uma animação aqui. Para o Wi-Fi, eu tenho essas 11 portadoras. Então, esses bolinhas azul que era para sobrescrever. Então, quando eu ligo eu ligo aqui um transmissor desse, ele vai ocupar um canal 1, 2, 3, 4, e o que é para ser canal 1 aqui. Porque como esses equipamentos não são homologados, não tem preocupação, então, assim, eu não tenho preocupação com largura de banda, tá? Eu coloco do jeito que eu quero. São equipamentos japoneses, tá? Chineses, desculpa.
Aqui era para ser uma foto de um zoom do equipamento, mas está escuro, acho que foi na exportação. A lista de componentes ficou quebrado também aqui, mas ao todo são coisas bastante simples aqui. Realmente é só o transmissor, mas tem algumas coisas que tem um LED aqui que eu uso só para indicação que está energizado, tá? Mas essa é uma protoboard e alguns jumpers. As antenas, eu usei antenas simples aqui, tá? Antenas que eu já tirei de outros access points. Outro detalhe, eu não tenho o resultante final disso aqui, porque eu tenho a impedância das antenas, tenho a impedância dos cabos, mas eu não tenho a impedância de saída do transmissor. Então, eu não tenho assim, tipo, um casamento de impedância legal. Tá? Então, eu não sei realmente qual que está saindo aqui. Aqui era para ser a foto desse equipamento, mas já para ver, ficou um pouco escuro aí depois da exportação, como já foi dito. E a gente entra já no conceito, e eu vou correr com o carro do tempo, da parte de segurança. Então, assim, existe N conceitos para ataques de rede sem fio, né? Um deles é o Access Point Vampiro. Então, eu chego no meu trabalho, eu tenho o meu notebook está por trás de um NAT, cheio de regras permissivas ou não, tá? E eu quero usar meu tablet ou usar o meu celular, meu smartphone, e eu vou fazer o seguinte, eu vou usar via software AP, vou subir aqui um access point, tipo, pode ser o Rocher AP, e por detrás desse meu notebook que está no NAT, eu crio outra rede, outra sub-rede, e fico utilizando meu device sem ter a preocupação de ter liberado ele na rede. Então, esse seria um cenário que eu poderia evitar com esse jammer. Se vocês tiverem software de análise de site server, né, tipo Wi-Fi Analyze no celular, quiserem utilizar, e provavelmente vai cair a rede de vocês aí, então a gente vai fazer os primeiros testes. Então, o primeiro teste seria, eu quero limpar esse perímetro aqui, tá? Então, segurança de perímetro. Isso aqui é um container de um data center que não está dando para ver legal na imagem aqui, tá? Então, eu vou parcialmente indo de canais crescentes, assim, 1, 2, 3, 4, e vou anulando cada um. Quem quiser acompanhar via as aplicações aí de site server, pode ficar à vontade. Agora é só contar. Tá? Me avisem quando estiver observando aí na hora que isso cair, tá? Que aí eu estou sem software aqui. Tá? Já foi desaparecendo os sinais, não é isso? Tá? Pelo menos o microfone ficou funcionando, então dá para continuar. A transmissão também acredito que sim. Tá? Então aqui eu evitaria aquele fato anterior aqui da privacidade, né? Então eu poderia estar caminhando isolado. Tá? E aí também você poderia ser meio paranoico de ter algo de um bug detector desse, chegar no hotel e ficar nas paredes procurando por câmeras escondidas. Também, porque aqui tem um olho macho aqui que você consegue ver lentes se você for olhar aqui por ele, através de um laser. Outro tipo de ataque também é o Evil Twin. Aqui é diferente do anterior, que eu fiz sem intenção. Aqui a intenção minha realmente é criar um access point do mal, um irmão maléfico. Tá? Então, como é que eu posso fazer isso com o jammer? Então, o detalhe é o seguinte, esse tipo de ataque eu tenho que procurar a vítima mais fraca, ou seja, o cara que está com o menor sinal de distância do transmissor. Certo? Eu tenho que fazer uma forma de derrubar o cara daquele sinal que ele está lá conectado e conectar no meu que está próximo e mais forte. Né? A ideia é essa. Então, a maioria das técnicas que são usadas é poder autenticação. Eu pego um probe lá, tá, no quadro, eu mando aquilo lá, e eu mando uma mensagem. Para ser mais efetivo, eu posso mandar uma mensagem para o access point e para aquela vítima, e algumas vítimas também aceitam, terminam caindo isso se você enviar isso em broadcast. Tá? Então, aqui é o seguinte, o que é que eu vou fazer? Então, eu tenho esse cenário aqui, tá? Que aí eu montei. Então, eu tenho a vítima, o atacante e o access point. Tá? Então, eu tenho o AP ficha com de-autenticação e jammer. Então, eu montei esse cenário, tá? Onde eu tenho aqui o atacante, e aqui eu tenho um celular que não dá para ver porque ficou escuro. Eu tenho 2 notebooks, eu tenho uma estação de jogos aqui, eu tenho um Xbox. Mais distante, eu tenho o access point, que esse pessoal todo está conectado. Eu tenho outra estação de trabalho, uma impressora sem fio. Tá?
Não dá para ver aqui, é o cenário em si, a mesa aqui com o notebook, os outros notebooks aqui, e continua ali naquela planta. Eu tenho uma caracterização dos componentes que ficou um pouco quebrado aqui, mas vejo que, né, nas estações finais sempre vai estar esse padrão. Isso aí você vai encontrar pesquisando na internet que realmente esse é o padrão de 100 mW das estações de trabalho receptores. E a SCCM também diz, jammer é algo que vai ter que operar em cima de receptores e não de transmissores. Então, eu tenho o Evil Twin aqui com The Authentication, com software AP, não usei um hardware AP, né? Então, assim, eu tenho essa relação. Se eu criar um software AP na minha máquina, então, com certeza, eu vou ter um sinal limitado de 100 mW. Se eu anexar, no meu notebook tem uma fita dupla face que eu anexo um access point nele e eu consigo fazer esses testes melhor. Então, eu vou ter algo com uma potência maior, então vai ficar mais fácil de eu capturar o pessoal. Tá? Isso com desautenticação. Tá? Então, a gente tem um vídeo aqui que foi um ataque em cima daquele cenário. Tá? Então, aqui eu fui com desautenticação em cima de uma máquina com Linux. Né? O importante é ficar observando o Mac aqui. Né? Então, ele saiu lá, e quando ele retornou, isso com desautenticação, ele retorna para o Mac anterior. Tá? O vídeo é um pouco lento, acho que se eu passar aqui vai passar todos os slides. Tá? Então, o software AP não foi efetivo nesse caso do teste. Eu passo para outra vítima. Passo para E2. E2 é uma máquina Windows. Tá? Eu posso adiantar aqui até por causa do tempo aqui, mas, em resumo, quase ninguém caiu aqui. Quem caiu foi o celular, e aí eu tiro uma conclusão. Tá? O celular, e aí eu refiz esse teste. O celular caiu porque ele estava deitado. Tá? E aí, por ele estar deitado, vocês vão perceber que quando vocês deitam o celular, o sinal cai um pouco mais de lá do transmissor, e quem tem mais próximo vai ficar bem melhor. Tá? Porque aí vai mexer naquela parte de diagrama de radiação da antena, etc. E tal. Então, a parte conceitual. O celular caiu. Tá? O celular foi lá e caiu realmente nesse ataque. Esse é o screenshot lá do celular. Ele foi lá e caiu. Também, outra vítima foi o Xbox. Tá? Por mais que o Xbox não tenha como gravar diretamente no Xbox, mas eu fui com a câmera. Então, vamos observar aí como foi a ação. Né? Então, eu estou nessa subrede, tá? Canal 1, SSID. Outro detalhe, tudo que foi feito foi sem criptografia, tá? As redes. Então, ele desconectou, já voltou em outra subrede. Então, ele caiu nesse meu ataque, tá? Com desautenticação. Eu vou dar uma passadinha aqui para... Então, aqui eu tenho os testes utilizando o jammer. Tá? Então, eu substituo o software AP, tá? Por um jammer. Então, nesse caso aqui, eu tenho a seguinte conclusão. Vamos passar aqui. Então, aqui eu vou chegar à seguinte conclusão. Eu acho que pulou aqui o que eu queria, mas, bem, pode ser dito. Todos, já indo para uma conclusão, todo mundo que estava perto e os demais que estavam longe, tá, eles caíram os seus sinais. Então, como é que é a forma de técnica de desautenticação com um jammer? Fácil. Eu seleciono uma vítima, um canal vítima, como a gente está aqui, por exemplo, eu vou desjampear aqui, tá? Faço um site survey, detecto que minha vítima, eu digo, a minha vítima é o SSID NICBR, é isso o SSID daqui? E ele está operando no canal 1. Então, o que eu faço? Eu subo aqui, vamos só interferir canal 1. Quando eu derrubo lá, vai ficar sem atualizar as redes sociais aí. Quando eu faço isso, eu derrubo eu faço um tipo spot, né? Não faço mais o barragem. Então, eu só pego aquela vítima. Então, ali caiu o sinal para aquele cara. Então, eu venho no meu access point, subo o mesmo SSID, tá? Em canal diferente, e aí todo mundo que estava desconectado vai cair na minha armadilha. Certo? O pessoal vai cair na armadilha. Porém, no entanto, o que é que acontece? Vai depender bastante do profile, tá, da vítima. Profile que eu digo é o seguinte, enquanto esse vídeo do Windows aqui vai rodando, eu vou falando sobre profile. Então, esse cara caiu aqui,
todo mundo caiu o sinal, entrou no meu access point falso, porém eles não negociaram IPs. Por quê? Porque aí eu realmente tenho que ir depois, provavelmente, com a desautenticação para ele iniciar o ACK e aí mandar a mensagem broadcast para pedir IP. Mas no Windows, tá? Eu testei o Windows 7, o Windows 8, o Windows 8.1, tá? Então o Profile ele não quer saber disso, tá? Então ele foi a única vítima que caiu. Então eu subi o Jammer agora, tá? Parou de comunicar. Vejam que agora eu vou subir a mesma SSID em outro canal. Ele já apareceu lá em cima. Tá? E veja que a relação de sinal é até maior, né? Então, eu estou mais próximo e tal. Então, eu tenho 2 SSID aqui com MAC diferente, e o Windows está aqui, ó, trabalhando para me pedir para obter IP. Lembrando, todos caíram, mas o Profile, por exemplo, do Android não fez isso, o Xbox também não fez, o Linux não fez. Caíram na rede, entraram na rede. Porém, no entanto, não fizeram negociação de pedir IP, certo? Mas em todas as versões do Windows que eu testei, caíram. Tem 4 minutos ali. Isso aqui foi o teste que eu acabei de falar, né? Então, assim, todo mundo cai, mas não renovaram endereçamento de IP. Tá? Deixa eu deixar vocês atualizarem aqui. Sim, aí outros testes que aí foram utilizados foi com Bluetooth. Então, eu fui até um amigo meu que ele adora robôs com Arduino, e aí a gente fez alguns testes com o robô que, infelizmente, também ficou escuro. Existem ataques para Bluetooth que é o seguinte, ele tem um probe lá de ACK, que se você ficar enviando demais para um device, você termina fazendo ele gastar a bateria toda. Tá? Então você fica, vamos conectar, vamos conectar, vamos conectar, vamos conectar, e ele vai e gasta toda a bateria. E funcionou dessa forma também com o Jammer. Tá? Então o celular ficava tentando conectar, e a gente fez algum teste sem o Jammer, com o Jammer, que a bateria também ela deu uma autonomia menor. E aí o emparelhamento funciona, porém, no entanto, a conexão não. Tá? A conexão não funciona com o Jammer ligado. Então, outra coisa também que foi observada no robôs, que ele disse, como é que pode? Eu passei N horas calculando para quando ligar ele não dá esse pulo, e com o Jammer ligado, o robô já deu um pulo e saiu derrubando tudo. Né? Já bagunçou. Eu vou adiantar um pouco aqui já para o final, até porque o tempo já foi ali, tem 2 minutos e 40 decrescente. Tá? E aí eu abro espaço para a gente, para perguntas. Tá? Pessoal, sim, Rubens? Nilson Rubens. Só um comentário sobre a questão de radares. O uso aí de radares aí na área aeronáutica ela é muito mais comum na faixa próxima a 5.4 GHz, 5.7, que é uma área que, felizmente, por exemplo, o seu interferidor não suporta ainda, é uma faixa ISM aí que você ainda não construiu o interferidor, mas é o que mais costuma ser usado, e é um radar meteorológico. Assim. Então, ele não é assim, um dispositivo assim, nenhum avião vai cair diretamente por causa de influência de uma interferência dessas, mas ele pode deixar de notar uma área de tempestade, e aí entra numa área de tempestade e aí cai. E é um problema que eu até tenho curiosidade de ver até que ponto isso é comum no Brasil, radares meteorológicos dessa frequência, porque não é a única que existe para radares meteorológicos, mas é uma muito comum nos Estados Unidos. Então, lá eles tinham um problema muito grave mesmo de interferência com os radares meteorológicos de navegação aeronáutica, a ponto de que a FCC chegou a não homologar equipamentos dessa faixa por alguns anos, enquanto eles não restabeleceram ordem na casa. Os provedores wireless de lá fizeram um esforço grande, mapearam todos os radares meteorológicos dos Estados Unidos e colocaram um banco de dados tipo, pessoal, não ligue nada errado nesses canais, pelo amor de Deus, você quer
não seguir a legislação, siga em outros canais que não esses aqui são seguros, mas eu ainda não vi nenhum esforço desse tipo aqui no Brasil ainda. Seria interessante das partes interessadas aí, tanto pessoal da indústria aeronáutica quanto de provedores wireless darem uma mapeada nisso. Mas o efeito mais grave é na faixa de 5.4, 5.7, assim, essas proximidades. Em 2.4, eu, pelo menos, não lembro de já ter visto nenhum radar meteorológico aeronáutico em uso. Obrigado pelas colocações. A informação que eu dei foi baseada num curso que eu dei de Linux para a base aérea lá em Natal, na BANT, e aí um dos controladores me confirmou que existiam alguns radares ainda que tinham 2.4. Então, assim, acredito que talvez exista, né? Existe de tudo. Mais alguém? Ricardo Kleber? Opa, Ricardo Kleber, IFRN. Também, aproveitando aí a deixa do Rubens, naquela apresentação do GPS spoofing, e aí eu viu também o GPS jamming, e que aí, nesse caso, sim, houve um caso de um motorista que ele, para fugir do radar da empresa, ele usava um jamming de GPS enquanto ele tirava um cochilo para a empresa não mapear que ele estava parado. E fez isso próximo ao aeroporto e gerou problemas constantes problemas de localização na hora de pousos e decolagens no aeroporto. E aí, fazendo o gancho com esse tipo de jamming, também tem sido comum, né, barato, prático e disponível o jamming que você seleciona se você usa jamming Wi-Fi, jamming GPS ou jamming GSM. E aí o perigo seria comprar um desses por praticidade e, seja o seletor com algum problema, você fazer um bloqueio e interferir no tráfego aeronáutico. Esse é o problema, né? Legal. Só aproveitando rapidinho o gancho, eu recebi os transmissores para transmissores 5.8 GHz, então provavelmente vai ter o site também, análise da aplicabilidade de um jammer na frequência 2.8 GHz. Em breve nós vamos ter Software Defined Jammer. Vamos agradecer aí, então, ao Noilson a apresentação. Obrigado, Noilson.